Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Divulguem o canal, compartilhem o canal, comentem, dê seu like ou seu dislike, se for o caso. E hoje nós vamos falar sobre uma das muitas questões que o Rodrigo Silva, naquele vídeo que eu mencionei para vocês no vídeo anterior, que ele intitulado Por que Deus mandou matar, ele também apresenta o argumento de que, na justificativa, né, como sempre, de justificar aqueles assassinatos que supostamente os hebreus teriam cometido quando tomaram conta das terras dos cananeus, ele apresenta o argumento, né, e tenta corroborar por meio de supostos achados arqueológicos de que os hebreus, na verdade, não estavam, quando eles foram tomar aquelas terras, aquelas terras seriam de propriedade dos hebreus. Ele alega que Abraão, quando foi chamado de Ur pelo Deus bíblico, quando entrou nas terras de Canaã, começou a comprar várias terras. E as provas que ele apresenta são provas na Bíblia, tá entendendo? Essas supostas provas que ele diz que serviriam para provar que aquelas terras que os hebreus estavam tomando dos cananeus, na verdade eram deles, de fato, é que Abraão, quando chegou quando saiu de Ur e foi para Canaã, teria furado poços, teria levantado altares, teria comprado túmulo. Então, para ele, essas seriam provas de que Abraão teria comprado terras dos cananeus e roubado, como mais tarde a Bíblia apresentaria os hebreus como que matando as pessoas para tomar aquelas terras. Como disse, os argumentos dele, também falei isso no outro vídeo, os argumentos dele vai se desmanchando, ele mesmo contradiz esses argumentos. Ele apresenta argumentos para justificar uma determinada coisa. E mais tarde ele desmancha esses mesmos argumentos. Porque eles, a todo momento, porque o texto bíblico é taxativo, né? Embora muitas coisas dos textos sejam mentiras, que nós sabemos que são, mas nós analisamos o texto. Não importa se a nossa análise não, não importa se aquilo que está escrito no texto, se mais tarde for comprovado pela arqueologia que ele é mentira, isso em nada invalidará a nossa análise em cima desse texto, porque nós estamos analisando o texto, certo? Pois bem, então, com base nessa bobagem de que dizer que Abraão teria comprado terras quando furou poços de água, quando ele comprou um túmulo e coisa do tipo, ele, com base nessas questões, ele acha que os hebreus herdaram, no caso, terras oriundas dessas aquisições de Abraão, certo? Então, mais tarde, quando os hebreus saem do Egito e voltam para Canaã, então eles estavam querendo como que tomar posse daquilo que eram deles. Mas diz ele que quando os hebreus voltam para lá, aí encontra um povo, encontra os cananeus mais revoltados ainda e mais violentos ainda, que não permitiriam que eles tomassem conta dessas terras que eram por direito deles. Então eles teriam que lutar para tomar posse daquilo que eram deles. Bom, então nós vamos debater essas questões, apresentar argumentos que provam que toda essa falácia de Rodrigo Silva é de fato uma falácia, que só convence pessoas inocentes e ignorantes que não sabem nem mesmo entender a sua Bíblia. Mas eu vou pôr para vocês o áudio dessa palestra que ele fez, intitulada Porque Deus Mandou Matar. Vou só pôr o áudio, não vou colocar a imagem, certo? Para evitar problemas.
Vamos lá. Em seguida, eu vou mostrar para vocês os meus argumentos, demonstrando que tudo que ele fala é só bobagem. Uma boa tarde. Fico feliz de ver que muitos se interessaram pelo assunto de hoje. Aliás, um assunto polêmico, palpitante. E você também que está assistindo em casa aí da internet, que você possa pegar a sua Bíblia e estudar conosco esse assunto que tem intrigado muitas pessoas por aí. O título não poderia ser mais óbvio. Por que Deus mandou matar? Eu vou começar já pela polêmica. Vamos já analisar alguns textos bíblicos que deixarei Vou adiantar o vídeo para nós irmos direto ao que nos interessa, certo? O que nos interessa nesse momento aqui, porque essas questões anteriores que ele vem falar, que vai falar no vídeo, eu já falei delas em vídeo anterior. E é que ele vem trazer as questões da cultura, vai apresentar um monte de argumentos com relação à cultura para justificar que aquela lei era a forma dos judeus agir, dos hebreus agirem, que todos agiam dessa forma, coisas desse tipo, certo? Mas nós vamos ouvir o que é que ele fala quando ele envolve Abraão no meio, certo? São esses pontos que nós vamos mostrar que ele fala é uma inverdade. muito complicado, você não muda fácil uma cultura. E Deus, quando chamou Abraão para tirá-lo de uma terra muito violenta para um lugar um pouco menos violento, a fim de que ele fosse uma luz para todas as nações. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, Cadmoeu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, Amoreus, os Cananeus, os Gergaseus e os Jebuseus. Irmãos, o rio do Nilo é o Eufrates, que está aqui em verde. Perdão, o rio do Egito é o Nilo, que está aqui em verde. O rio Eufrates está lá em cima. Se Abraão tivesse sido fiel, mas os hebreus, a terra que Deus prometeu dar para Abraão era de onde é o Egito completo hoje, todo Israel, todo o Iraque, toda a Arábia Saudita, tudo que está na mão dos muçulmanos hoje deveria ser terra de Israel. Deus ia dar tudo isso. E note que quando Abraão chegou lá, vocês estão vendo aqui na península do Sinai bem verde. Estão vendo em torno do rio Nilo bem verde. Mas o resto está tudo muito marrom, que é deserto. Deus levou Abraão para uma terra que muita gente não tinha interesse nela. Hoje o território de Israel é 78% desértico. Agora, mesmo que lá houvesse menos violência, tinha povos morando em Canaã quando Abraão passou por ali. E por que Deus falou com Abraão que ia dar a terra dos outros para ele? Isso não parece fazer sentido? Faz. Por 4 razões. Letra A, juízo. Aquelas terras estavam impiedosas perante Deus. E Deus falou para Abraão: na quarta geração, na tua quarta geração, vocês voltarão para cá. Por quê? Não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Abraão, ainda estou pelejando para que eles se arrependam. Mas se eles não se arrependerem, eu vou tirar a terra deles e vou dar para vocês. Porque a terra é minha, diz o Senhor. Segunda razão, Deus precisava de um lugar no mundo para nascer o Messias. Terceira razão, Deus precisava de um lugar no mundo para guardar a revelação verdadeira. E quarto, um lugar que poderia ser o centro de bênçãos para o restante do planeta Terra. Por isso Deus elegeu aquela terra. E se alguém não estivesse seguindo as ordens de Deus, Deus ia tirar dali. O livro de Gênesis traz anotações específicas da aquisição de terra por meio dos patriarcas. Aqui vem a primeira revelação dessa tarde. Com exceção do momento em que Abraão sobe até Dan
para guerrear contra aqueles reis, para libertar o seu filho, o seu sobrinho Ló, em nenhum momento do Gênesis você lê que Abraão tinha um exército e que guerreou para conquistar uma terra. O plano de Deus era a guerra? Como é que Abraão conquistou territórios? Pela prosperidade que Deus lhe deu. E o livro de Gênesis mostra Abraão comprando poços, altares, terras, tudo pela prosperidade de Deus. E note que havia ali cerimônias públicas que legitimavam os acordos, exatamente como encontramos em tabletes cuneiformes da Babilônia. Abraão tornou-se muito rico e comprou muitas terras. A prova que eu tenho disso, ele foi recebido pelo rei do Egito, ele foi recebido pelo rei dos filisteus, ele foi recebido pelo rei de Gerar. Ora, para alguém ser recebido aqui pelo presidente Temer, tem que ser alguém muito importante. Então Abraão já era importante, senão o rei do Egito não iria recebê-lo. Isso significa que Abraão, sem guerra, sem derramamento de sangue, começou a comprar a terra de Canaã. Ele comprou, por exemplo, poços. O que significava comprar um poço naquela época? Estão vendo onde está circulado de vermelho ali? Ali é Berseba. Ali os homens de Abraão furaram um poço. E você, se tinha um poço na época, você era muito rico. Por quê? Estão percebendo a terra toda desértica? Essa é uma foto tirada de satélite. Conseguem ver a parte marrom, como é que é tudo deserto? Imagine uma caravana tendo que atravessar o deserto para chegar do outro lado. Era importante ter um poço, porque o poço era onde a caravana podia descansar, dar água para os animais, dar água para os homens, comer alguma coisa no oásis que eles plantavam ali e continuar viagem. Não dá para viajar daqui até a América Central sem parar para abastecer o carro. Então quem tem posto de gasolina no beira da estrada está rico. Então Abraão pegava uma terra, Deus o abençoava, ele furava e achava água. Ali ele comprava o poço. Depois formava uma cidade ali, que pertencia a quem? A Abraão. Tanto é que eles moravam ali. Fala que Isaac se tornou agricultor. Abraão depois em Macpela comprou um terreno para sepultar a sua esposa Sara. Abraão comprou várias terras ali em Canaã. Mas você sabe o que aconteceu depois disso, né? Depois de Abraão ter comprado vários pedaços de território, o que aconteceu na história de José? Vocês se lembram? Eles tentaram vender José para o Egito, já o primeiro erro. Olha como é que um erro acontece. O ódio dos irmãos fizeram com que José fosse para o Egito. Deus queria que José fosse para o Egito? Não, não queria. Deus queria que José passasse o aperto que ele passou? Não, não queria. Mas uma vez que coisas que Deus não quer acontecem, Deus tira dali uma bênção. Há muitas crianças que nascem de uma relação sexual não desejada por Deus. E Deus transforma aquela criança numa bênção. Algo que não foi desejado foi transformado por Deus. Você pode não ter sido desejado, mas você foi transformado. Por isso você é uma bênção. Mesmo que a sua vinda ao mundo foi um acidente. Amém? Deus não queria que o filho dele, José, passasse pelo que passou lá no Egito. Mas uma vez que os irmãos de José, por causa do pecado... Olha bem, José pagou o preço pelo pecado dos irmãos dele, pelo ódio e a inveja dos irmãos. José vai para o Egito. Como consequência, o que aconteceu depois que José se torna segundo depois de Faraó no Egito? A família toda se muda para onde? Para o Egito. E quando a família de Jacó desce para o Egito, começa a morar no Egito, e o que acontece com a terra de Canaã? Se você para de visitar sempre a empresa, deixa na mão de outros, qual o dia que você chega lá e o que acontece? Alguém te passa a perna. O povo de Israel cresce no Egito, não era o plano de Deus. E quando ele se torna uma imensa população de pessoas no Egito, Deus quer tirá-los do Egito para eles voltarem para a terra que legalmente era dos patriarcas. Legalmente era dos patriarcas. Abraão tinha comprado essas terras, ele tinha escritura daquilo. Abraão não roubou nem Isaac, nem Jacó, era terra deles. Israel não voltou para Canaã como os europeus chegaram na América, praticando genocídio e devastando o território dos outros. Israel voltou para pegar as porções de terra que eram deles. Só que quando eles chegaram lá, aqueles povos
estavam mais fortes e mais violentos. E o que acontece? Deus fala, mata. Mas espera aí, Rodrigo, de novo aí, espera aí, até aí eu acompanhei seu raciocínio, questão cultural. Bom, pessoal, é esse aí o vídeo, né? E é a parte que nos interessa, para nós começarmos a dialogar a respeito. Bom, então a pretensão desse vídeo é mostrar que esses argumentos apresentados por Rodrigo Silva não passam de falácias, como já dito anteriormente. Bom, Abraão e seus descendentes eram donos de terras cananéias, rebatendo Rodrigo Silva. Muitos têm afirmado que até as terras invadidas pelos hebreus durante as guerras de conquista pela Palestina por Moisés, Josué e juízes posteriores, na verdade eram de propriedade dos hebreus. Então nós vimos ele claramente falar dessa questão, né? Esses teriam comprado, no caso dos hebreus, teriam comprado imensos lotes de terras agricultáveis enquanto estiveram na Palestina. Ele fala, né, que Abraão, durante o tempo de peregrinação de Abraão, foi o tempo de peregrinação de Abraão foi em torno de 80 anos na terra de Canaã. Então, nesse período, segundo ele, Abraão teria comprado terras antes de se tornarem escravos no Egito. Há vídeos na internet, como a exemplo desse, e que muitos crentes pegam esse vídeo, que é de autoria de Rodrigo Silva, que é de uma palestra que ele deu em uma dessas igrejas aí protestantes, e saem propagando aí na internet achando que aquilo ali é uma verdade absoluta. Bom, há vídeos na internet encabeçados pelo cristão adventista e arqueólogo Rodrigo Silva, passando essa ideia e sendo comprada como uma verdade por muitos. Os ignorantes são eles que compram, né? Como os cristãos são seus maiores ouvintes e são todos habitolados e robotizados, assim compram facilmente suas afirmações como sendo verdadeiras, sob o pretexto de que ele é um arqueólogo sério e muito conceituado. Vejamos o que ele diz. Aí, eu apresentei o vídeo, né? E aqui eu vou mostrar para vocês que um site que eu peguei, que ele reproduziu o discurso de Rodrigo Silva, certo? É um site, o site é o Bigorna e o Martelo, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, tá bem aqui embaixo. É entre o Malho e a Bigorna. Isso aqui é um site de cristão, né? Esse site ele tem vários artigos em defesa da Bíblia e coisas do tipo. E em um desses ele traz tanto o vídeo de Rodrigo Silva em defender essa tese dele, de que as terras de Canaã pertenciam aos hebreus, e como artigos e outros vídeos esse canal, ou esse blog tem, certo? Entre o Malho e o Martelo. E a Bigorna, desculpa. Bom, a conquista de Canaã é mais do que comum ouvirmos por aí que Israel simplesmente chegou e invadiu a Palestina ilicitamente, derramando sangue inocente e se apropriando de terras que não pertenciam aos hebreus. Mas, na verdade, a história é bem diferente. Assim como os judeus compraram de fazendeiros palestinos grande parte dos territórios que hoje constituem Israel. Abraão e seus filhos adquiriram legalmente as terras de Canaã, coisa que a própria Bíblia afirma. Os patriarcas compraram terras enormes e, segundo as leis de seu período, seus descendentes tinham direitos legítimos sobre elas. Sendo assim, o que ocorre, especialmente no livro de Josué, a ocupação de Canaã da parte dos filhos de Jacó é, na verdade, a retomada dos territórios
que legitimamente pertenciam aos hebreus e que foram ilicitamente ocupados por povos extremamente agressivos durante o período do que Israel esteve no Egito. O problema com Jericó, por exemplo, que já existia desde os tempos de Abraão, esteve na sua iniciativa militar de impedir que os hebreus entrassem nas terras que pertenciam. Essa informação, como eu disse, encontra-se nesse site aqui, o, entre o Malho e a Bigorna, certo? E esse vídeo vocês podem conferir, o vídeo de Rodrigo Silva, vocês podem conferir, é só vocês colocarem lá no... Também vocês podem, no YouTube, né, tem Porque Deus Mandou Matar, vocês podem digitar e vocês vão encontrar esse vídeo, Porque Deus Mandou Matar, e também no canal que ele tem, reproduzido no YouTube, Evidências NT, Evidências Novo Tempo, né? E a Novo Tempo é um canal adventista. Bom, então, aqui, esse pequeno trecho é uma reprodução, na verdade, do vídeo, né? Dos argumentos apresentados por Rodrigo Silva. Porém, os textos bíblicos, apesar toda essa falácia, né, de dizer que os hebreus estavam tomando ou ocupando terras que eram de sua propriedade, aí ele cita exemplo no caso aqui de Israel, né, quando em 48, né, comprou terras, né, quando se tornou um estado, né, e comprou terras, né. E já por aí já desmentiria, né, essa falácia, né, porque se eram deles, por que eles tiveram de comprar agora depois que se tornaram estado, né, em 1948, né? Como foi que eles compraram novamente terras lá dos palestinos? Não eram deles? Bom, porém, os textos bíblicos do Antigo Testamento não dizem nada disso. Nada disso, dessas questões, de dizer que Abraão saiu comprando terras e que essas terras que eles iam mais tarde querem tomar força eram de fato deles. A Bíblia não diz nada disso. Não diz nada disso, tornando assim suas afirmações em falácias, com o intuito de justificar a prática de despojo ou roubo realizada pelos do povo de Deus. Só um ignorante que compra essa mentira como verdade. Os textos bíblicos nos dizem que o Deus hebreu tomaria as terras dos cananeus e as daria aos hebreus. É isso que os textos nos passam. Os textos nunca disseram e nem deixaram subentendido que esses hebreus comprariam terras. Se as terras tivessem de ser compradas, então nenhum hebreu poderia dizer que fora seu Deus que as tinha dado a seus antepassados. E os textos nos mostram justamente a intenção do Deus hebreu em querer passar a ideia de que tudo que os hebreus conseguiriam seria por sua causa, e não pela força e vontade deles. As terras dos cananeus foram roubadas pelos hebreus. Sim, é essa a conclusão a que chegamos quando analisamos as passagens contidas nessas lendas bíblicas. Os hebreus não estavam lutando por algo que lhes havia pertencido em tempos passados. Eles estavam praticando o roubo e os saques, coisas tão comuns naqueles tempos. A prática de roubar terras de outros por meio da força era a praxe dos povos antigos. Poderíamos até dizer que ela ainda está presente em nossos dias. Por exemplo, os portugueses, quando tomaram, e ele diz que os hebreus não fizeram isso, mas os hebreus fizeram sim. Os hebreus fizeram exatamente como os portugueses fizeram quando vieram aqui para o Brasil e mataram milhões de índios e tomaram suas terras. E hoje nós estamos, né, aqui. Podemos até dizer que ela ainda está presente em nossos dias, essa prática, né? Por exemplo, os portugueses, quando tomaram as terras indígenas do Brasil e as pertencentes aos negros na África, fizeram aquilo que os hebreus supostamente fizeram nas narrativas bíblicas. Assim, também procederam os ingleses quando tomaram as terras dos indígenas da América do Norte, os espanhóis que, para roubar as terras dos povos da América Central e terras do atual México, massacraram e exterminaram populações inteiras inocentes.
Eram pessoas inocentes, não importa o que eles faziam, entendeu? Em seus territórios. As terras eram deles. Pessoas estrangeiras vieram de longe e passaram a matar esses povos para ficar com aquilo que eles tinham. Tudo que eles tinham de bens e terras, porque terra naquela época era um bem muito mais valioso que até dinheiro, foram roubados por esses povos. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra os hebreus fazendo essas coisas. Porque, como eu disse, era praxe daqueles povos lá na Palestina fazer aquilo. Todos esses povos impuseram sua vontade pelo uso da força e das armas. De que povos? Os portugueses, os ingleses, né, que vieram da Inglaterra, né, e fundaram a tal da Nova Inglaterra aqui na América do Norte. Os espanhóis, todos eles conquistaram essas terras e mataram milhões de índios por meio do uso da força e das armas. As terras às quais eles reclamavam não lhes pertenciam. E assim como os hebreus justificavam seus roubos, esses povos, né, portugueses, ingleses e espanhóis, justificavam seus roubos, saques, massacres, estupros, que a própria história comprova que durante a permanência desses povos em terras indígenas, o que eles mais fizeram foi isso: estuprar índias, assassinar índios ao bel prazer deles. Estupros e imposição da escravidão, afirmando que aqueles povos eram primitivos, ignorantes e sem Deus. Não é isso que nós vemos nos textos bíblicos? O Deus hebreu dizendo que era para os hebreus entrar nessas terras, matar esses povos todos, porque eles não tinham Deus. Porque aqueles Deus que eles tinham não era, aqueles deuses, né, que eles tinham não era o Deus que esse Deus dizia ser. Então, diz, a mesma justificativa que foi usada por esses povos, portugueses, ingleses e espanhóis, foi usada pelos hebreus, invadir terras de povos que não tinham Deus. E até mesmo algumas passagens, né, aponta que aqueles povos adoravam eram demônios. A mesma justificativa que os povos deram para massacrar diversos povos ali na África, né? Dizer que aquele povo não tinha Deus, não tinha alma, não tinha nada. Os hebreus fizeram e disseram em seus contos a mesma coisa. À época dos hebreus não havia título de propriedade de terras, pessoal. Isso é mentira. Estão entendendo? Ninguém comprava uma terra de outro, por exemplo, como ele, naquela situação ali, né? Que ele aponta que existia título de propriedade, que Abraão tinha as escrituras das terras. Para que mentira! Ou algum instrumento similar que lhe dava o direito de propriedade daquelas terras. Isso é mentira, pessoal. Porque podemos dizer que isso é uma mentira, um absurdo a pessoa acreditar num besteirol desse. Primeiro, título de terra, vamos situar essa situação, vamos nos colocar ali em Canaã. Essas questões de propriedade só eram válidas para aqueles povos ali dentro daquela área, tá entendendo? Eu poderia comprar, no caso eu sendo cananeu, ali eu poderia negociar um lote de terra ou outro ali naquela propriedade. Agora, um estrangeiro sair de uma terra e vir comprar terras em nenhuma outra região, isso não existe, pessoal. Isso não existe. Isso é mentira que esse camarada tá propagando e as pessoas estão comprando. E vou lhe dizer por que mais além disso. Os donos de terras eram aqueles que, por sua força e poderio bélico, eram capazes de as manter sob sua posse, quando povos estranhos ameaçavam tomá-las. Os habitantes das terras, os habitantes das terras viviam como que colonos, pessoal. Ainda que a pessoa não vivesse naquela região e tivesse e cuidasse de um pequeno lote de terra, e naquela época só se fazia mesmo se trabalhar na agricultura, aquelas terras, os colonos que ali moravam e cuidavam das terras, não eram, as terras não podiam
Não se poderia dizer que as terras eram de fato deles. Por quê? Porque as terras eram terras de reis, pessoal. Vejam que os textos nos mostram que essas terras que Abraão, por onde Abraão passou, eram terras pertencentes a reis. Vê se tem sentido alguém, um estrangeiro, entrar em terras de reis, que já é um absurdo, ficar peregrinando entre essas terras, certo? E comprando terras dos reis. Vê se tem sentido. E o mais grave, pessoal, eu vou mencionar, mas já vou adiantar, não sei se é nesse vídeo ou se é em um outro vídeo que eu também falo dessa questão, é que o Deus hebreu mostra claramente que essas terras que os descendentes de Abraão tomariam conta era uma enorme extensão de terras, pessoal. E essa extensão de terras partia do Egito até o rio Eufrates. Agora eu lhe pergunto, vocês acham, estou adiantando, mas vou falar nisso, dessas questões no texto, então vai parecer repetitivo, certo? Então, vocês acham que os reis, porque olha, do Egito até o rio Eufrates, era uma enorme extensão de terras, e eram terras de reis. Vocês acham que reis iam vender suas terras para um monte de peregrino estrangeiro e eles iam ficar sem terras, pessoal? Iam vender suas terras e iam ficar sem terras? Imagina, é do Egito até o rio Eufrates. Vê se tem sentido nessa bobagem que ele falou, que Abraão saiu comprando terras. Abraão saiu comprando essa enorme quantidade de terras. Estão percebendo a mentirada? A Bíblia não fala nada que os hebreus iriam comprar terras, pessoal. Porque naquela época, como eu já falei, não se compravam terras. Terras eram tomadas. Os babilônios, os assírios, os caldeus, os persas, eles compraram alguma terra? Não, eles tomaram terra dos povos, porque era assim que eles faziam. A cada sucessão de um povo mais forte, o mais forte ia superando o mais fraco e tomava o que eles tinham. Era assim que se sucedia aquisições de terras. Não tinha nada de comprar terra. E por isso que eu falei para vocês, essa questão de propriedade era dentro daquela região. Aí sim, um habitante, entre um e outro habitante ali, poderia haver essa ideia de propriedade. Mas, mesmo assim, essa ideia de propriedade era relativa, pessoal. Por quê? Como eu falei, as terras pertenciam aos reis. Os reis colocavam nessas terras quem eles queriam e tirava quem eles queriam. Além do mais, essa cultura aqui que nos é apresentada, essa história de Abraão, é uma época de extrema violência. Ninguém era dono de nada, não. Hoje você tinha um bem, amanhã você não tinha, porque um povo estrangeiro poderia vir matar todo mundo e tomar tudo. Tá entendendo? Então não tinha esse negócio de propriedade de terra por meio de coisas do tipo. Isso é conversa furada. Os habitantes das terras viviam como que colonos. Tudo que produziam nas terras era dado à coroa. Eram os reis, os verdadeiros donos das terras sobre as quais eles moravam e plantavam. Ainda que houvesse colonos trabalhando em terras que eles viam como suas, elas de fato pertenciam aos reis. Eles, os reis, as davam a quem quisessem e tomavam-nas quando bem entendessem. O direito de propriedade, se é que podemos nos referir assim, naquela época, só vigia entre os domínios de um determinado povo, pessoal. Não é um estrangeiro vir um estrangeiro vir entrar em terras estrangeiras e sair comprando as terras dos reis. Ah, que idiotice! Idiotice! Só um desmiolado compra uma ideia dessa, pessoal. Mulheres, filhos, escravos, ouro, prata e terras eram os objetos de cobiça. Eles eram os despojos dos conquistadores. Basta vermos as guerras travadas por assírios, babilônios e persas. Vocês acham que as terras que foram conquistadas por esses povos, enquanto existiram, foram compradas? É claro que não. Do mesmo modo, os hebreus, quando dizem em suas histórias que iriam adquirir aquelas terras dos cananeus, e o Deus hebreu disse que ia dar a eles como herança,
Vocês vão ver essa mesma ideia nos povos. Basta você estudar, ler, e lá vocês vão ver, na própria Bíblia, como eu já disse, né? E eu estou provando essas coisas dentro da Bíblia. Vocês vão ver, como eu já disse, se você ler lá o livro de Juízes, capítulo 11, vocês vão ver essa ideia de terra sendo passada pelos deuses a um determinado povo presente. Lá, Jefté, ele vai, os Moabitas, se eu não me engano, entra em confronto com ele e estão querendo tomar as terras que pertenciam aos hebreus. Então, lá aí o Jefté fala, se as terras que vocês se as terras que vocês alegam ser de vocês fossem dadas pelo Deus lá deles, né, dos Moabitas, vocês não a reclamariam? Aí Jefté diz que, da mesmo modo, eles estavam reclamando das terras que eles estavam querendo tomar. Ou seja, ali nós vemos claramente que a ideia de receber terras como herança era um costume dos povos. Eles achavam sempre que aquelas terras que eles roubavam, matavam de outros povos, eram passadas para eles como que herança dos seus deuses. Os deuses deles passavam as terras como sendo uma herança deles. E essa ideia de herança, porque seria essas terras ficariam para sempre no domínio deles, está entendendo? Lê o capítulo 11 de Juízes, vocês vão ver a ideia qual é dessa ideia de terras. De Deus estar passando terras para determinados povos. E outra, eu estou fazendo também um vídeo que mostra também essa visão, porque o escritor lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, acho que é esse Deuteronômio, ele compara a forma como Israel adquiriu as terras com a forma de que um outro povo, nesse relato, conquistou suas terras. Aí quando você analisa o texto, você vê que aquele povo conquistou as terras matando outros. Aí o escritor disse que da mesma forma Israel conquistou as terras dos cananeus. Ou seja, as terras não foram compradas, as terras foram tomadas, as terras foram... Os habitantes ali daquelas terras foram assassinados e tiveram suas terras roubadas. Tá vendo? É claro que não. Eu digo claro que não, essa questão que eu levantei, né? Basta vermos que as guerras travadas por assírios, babilônios e persas, esses povos, quando saíram conquistando diversos povos e terras, eles não compraram terra nenhuma, eles tomaram a força pelo uso de suas armas. Da mesma forma os hebreus fizeram. Só que, só sendo muito louco imaginar tal coisa. A história de Abraão, na verdade, não passa de lenda, é óbvio. É óbvio. Como já dissemos, Abraão veio da Mesopotâmia, de acordo com os relatos mitológicos contidos na Bíblia, para adentrar em terras estrangeiras a pedido de Deus, que mais tarde se identificaria como Deus dos hebreus. Abraão era um velho de idade avançada, tinha 75 anos quando entrou em Canaã, diz o relato. E assim foi que Abraão partiu como o Senhor lhe tinha mandado, e Ló foi também com ele. Tinha então Abraão 75 anos. Desculpa, e na companhia da sua mulher Sarai e de Ló, seu sobrinho, com tudo que tinham, gado, criados que obtiveram em Harã, chegaram a Canaã. Lá vieram até um lugar perto de Siquém e acamparam junto de um carvalho em Moré. Eram os cananeus quem habitavam naquela região, ou naquela área. O texto nos afirma que Abraão saiu de Harã de posse de muitos bens, pessoal, o que demonstraria que ele era um homem rico. É essa a ideia que o texto tenta passar, porque isso é um simulacro. O escritor tenta simular situações que teriam sido vividas por Abraão para justificar determinadas coisas que ele vai tentar nos passar, pessoal. Segundo o texto bíblico, Abraão teria passado algum tempo na corte de Faraó, no Egito, e lá teria aumentado suas riquezas em virtude de esse rei e príncipes egípcios cobiçarem sua esposa Sara, uma mulher idosa. Eis aí uma prova de que estamos diante de um relato lendário. E como vocês viram, o próprio Rodrigo Silva menciona que Abraão era um homem rico de posse porque ele foi lá para a corte de Faraó e depois lá para a corte do rei de Gerar, que era um filisteu de nome Abimeleque. Mas isso é o texto que quer nos passar essa ideia. Por quê? Ademais, Abraão, segundo essa lenda,
a mentira é óbvia, ele foi para, ele se encontrou, né, com o faraó, não por causa de suas posses ou por causa de sua posição, mas segundo o texto lendário, diz que tanto o faraó, na verdade os egípcios, diz que quando viram essa mulher de Abraão, Sara, ficaram admirados com a beleza dela, e quiseram ela para eles. É tanto que Abraão sugere a Sara fingir que é sua irmã. Então diz o relato que o faraó fica sabendo também desses relatos, dessa conversa furada aí de que Sara era uma mulher belíssima e tal. Então ele chama Abraão e essa mulher, né? Essa sua irmã, que é tão belíssima que todo mundo estava querendo. Então, a ida de Abraão até a presença do faraó não se deu por causa de sua posição ou dos bens que ele tinha, certo? E sim por causa de sua mulher. É isso que o texto nos mostra. E essa mentirada acontece novamente pela segunda vez lá na época que Sara tem 89 anos, pessoal. Veja que absurdo. Isso é uma mentira descarada. Só um leso acredita numa história dessa. Quando a Sara se apresenta a Faraó, nessa historinha aqui, ela teria em torno de 65 anos. Eu estou fazendo até um vídeo, né, que fala dessa questão. A mulher sedutora de 65, 89 anos. A história, quando essa história se passa lá com o faraó, Sara tem 65 anos, por aí. E quando essa história se repete lá na presença do rei de Gerar, que é o rei Abimeleque, Sara tem 89 anos, pessoal. Veja que absurdo. Uma velha de 89 anos chamando a atenção de reis. E os textos nos mostram que ela era velha. É tanto que diz que ela não poderia ter feito porque já tinha passado a idade do tempo das mulheres, que seria se referindo à menstruação. Mostrando que a mulher era velha em termos físicos. Porque os crentes vêm com aquela história de dizer que as mulheres naquela época eram mais conservadas. Isso é mentira. Veja a lenda desse livro. O quanto ele conta de mentira. Por essa altura, havia uma fome terrível naquela zona. Então Abraão desceu ao Egito. Aqui é a história que conta Abraão que desceu ao Egito. Veja que o que é que o relato diz? Por essa altura havia uma fome terrível naquela zona. Que zona? Na que Abraão morava. Onde é que Abraão estava morando? Peregrinando? Em Canaã. Então Abraão desceu ao Egito. Mas só foi Abraão? Se lá aquela região toda estava passando fome, só foi Abraão que desceu para o Egito? Várias pessoas que moram na região desceram para o Egito. Busca de quê? De alimento. E todo mundo foi recebido por Faraó. Isso é conversa. Essa história de que ele foi é, é, entrou na presença do Faraó, isso é mentira. História de criança isso aqui. Ao aproximar-se dessa nova terra, pediu a Sarai, a sua mulher, que dissesse às pessoas que era sua irmã. Tu és muito bonita, disse-lhe, e quando os egípcios te virem, calculando que és a minha mulher, matar-me-ão para te ter a ti. Veja, a história desmente. Só basta você ler e entender a passagem. Só um tapado que não vê as informações do texto. Abraão foi para lá, foi para diante do faraó por causa por causa de sua presença em termos de homem importante, porque ele era um homem rico, coisa do tipo. Não. Foi porque estava passando fome. Foi para o Egito comprar alimentos. Foi para o Egito em busca de alimento. Tá entendendo? Chegando lá, e aí acontece aquilo que eu falei para vocês. Né? Ele sugere para a mulher dizer que era sua irmã. Por quê? Porque estava com medo que os egípcios matassem ele e tomassem a mulher dele. Ou seja, aí eu lhe pergunto, um homem que era rico, um homem que tinha, vamos dizer assim, exércitos, né? E segundo a lenda, diz que Abraão tinha até exército, porque ele chegou lá, foi brigar lá com o pessoal lá, entrou na briga lá de alguns reis lá, você vê essa briga lá em Gênesis capítulo 14. Então Abraão tinha até exército, de 300 e poucos homens. Então um homem que tinha exército, um homem importante, um homem rico,
que até Faraó queria vê-lo, você acha que ia estar com medo, mandar até sua irmã fingir, mandar sua mulher fingir que era sua irmã, com medo de que esses homens que o achavam importante poderia tomar sua mulher dele? Vê se tem sentido uma história dessa. Veja, pense. Só ignorante vai cair numa conversa dessa. Um texto ridículo desse. A pessoa achar que isso aí, que isso aqui tem alguma verdade. Mas se disseres que és minhas irmãs, mata. Mas se disseres que és a minha irmã, tratar-me-ão bem, por interesse por ti. A intenção dele, segundo a lenda, né? A intenção dele era ser tratado bem por causa da mulher. Ele dizendo que era a mulher, não era sua mulher, mas sim sua irmã. Então, bom, vou agradar esse cara porque ele tem uma irmã bonita, tem uma irmã gostosa, né? Então, vou agradar ele. Como é que se agradava alguém? Dando de presente. E não é isso que acontece lá com o faraó. O faraó diz que dá um monte de presente para Abraão, né? Depois que descobre a safadeza dele, que diz que na verdade era sua mulher. Bom, com efeito, quando chegaram ao Egito, toda a gente começou a falar da beleza dela. Veja que mentira. Uma velha surrada do deserto ia ter beleza melhor que as mulheres lá do Egito. As princesas do Egito. Veja, uma velha surrada, com 65 anos, girava a sua idade aí, cansada de guerra lá, de peregrinar por essas terras. Chegaria em terras egípcias, as mulheres lá do Egito usavam diversos perfumes, coisas do tipo, né? Dizer que essa velha com mais de 65 anos é melhor que as mulheres do Egito, as princesas do Egito, que os egípcios todos ficaram tarando ela. Fala sério, rapaz. As pessoas da corte do rei, do faraó, foram gabá-la diante dele, tá vendo? Que as pessoas, ou seja, os egípcios ouviram ela, aí que foram falar com o faraó, né? Dizer que ela era uma mulher linda, belíssima, tal, né? Então, uma mulher belíssima, bonita, tinha de ser de quem? Do faraó. E o faraó mandou instalá-la no seu palácio. Ao mesmo tempo, por amor dela, veja, ao mesmo tempo, por amor de quem? De Sara. O faraó fez muito bem a Abraão. Como foi que esse faraó fez muito bem a Abraão? Dando-lhe presentes ricos como gado, animais de carga, homens e mulheres como criados, tá vendo? Daí veio a riqueza de Abraão. Mas o texto inicialmente quer passar a ideia de que Abraão era rico, mas é mentira. Você já viu um homem rico estar ganhando presente de outros homens, ou de outro rei, com o intuito de ele ser agradado por causa de uma mulher? Aí ele recebeu gado, animais de carga, homens e mulheres, ou seja, escravos, né? Vê se tem sentido uma história dessa. Desculpa aí, pessoal. Isso aí vocês conferem em Gênesis 10, 12, 14 que eu acabei de ler. A história se desmente, pessoal. Só gente tola acredita numa história dessa e se convence numa argumentação ridícula desse arqueólogo. Você acha que seria possível um homem e uma mulher senil com 75 anos e 65 anos, respectivamente, que eram essas idades de Abraão e Sara, nessa época, eles aparecem a Faraó, saírem, ver se é possível, saírem de sua terra natal, no caso de Ur, e se arriscarem carregando enormes quantidades de bens, escravos e animais ao longo de terras estrangeiras, e em nenhum momento serem importunados por ladrões ou mesmo reis ambiciosos? Vê se tem sentido, pessoal. Abraão saiu de Ur e, segundo a lenda, diz que já saiu rico de lá. E isso é mentira, né? Porque o texto vai mostrando que ele vai adquirindo bens quando ele vai enganando esses reis, certo? Engana o rei de Faraó, por causa de Sara. Depois engana o rei de Gerar, aí ganha mais presentes. Então, no final, o texto quer dizer isso, que Abraão estava sendo abençoado por esse Deus mentiroso, dessa forma, ganhando presentes, se tornando rico. Entenderam? Então, veja, só nisso já desmonta essa mentirada. Vocês acham que sendo Abraão homem rico, famoso, tal, sairia de Ur, carregado de bens, com ouro, com prata, porque o texto diz que ele sai com ouro, com prata, com bens, com escravos, e ao lado uma mulher belíssima, como ninguém nunca viu na vida. Veja, ao lado dele tem uma mulher belíssima, ele carregado de tantos bens, escravos, sair de Ur, peregrinar por terras estrangeiras e não ser incomodado por ninguém, pessoal. Veja se tem sentido.
Numa época que nós sabemos que a violência era extrema, era tão extrema que ele teve medo até de quando chegasse no Egito, ele estava com medo até de perder a mulher. Aí esse camarada sai, percorre uma enorme quantidade de terras, né? Na maior, com bens, tá? E não é importunado por ladrões, que haviam muito naquela época, por reis ambiciosos, que haviam muitos, né? Não, entra e sai nas terras estrangeiras assim, na maior. Fala sério. Note que até a mulher de Abraão poderia ser tomada dele. É isso que ele nos mostra. Se Abraão, que diz que saiu comprando terras, não tinha nem direito, de fato, sua mulher, ele ia ter direito de propriedade de terras, pessoal? Fala, deixa de ser ignorante, rapaz. Abraão não passava de um mendigo, pessoal. Ele não tinha influência nenhuma, tanto que mentiu para salvar-se, preferindo até mesmo correr o risco de sua esposa, a irmã, cair na cama de reis. Não é esse que tem bens, que é riqueza, que é conhecido pelo que tem. E até na novela Mentirosa diz que ele era como que um príncipe, nessa novela Mentirosa da Record. Coloca Abraão como sendo um príncipe, que o pai dele era governador de Harã. Mentira! O povo que mente, viu? Pense um povo que gosta de mentir. Rapaz, esse povo ainda diz que adora um Deus que não gosta de mentira. Povo mentiroso, rapaz. Tem alguns que mentem porque são ignorantes mesmo, né? Aí compra a mentira de um esperto. Mas os cristãos adoram mentira. No próprio texto bíblico, vemos isso acontecer também no caso de Ló. Este, por exemplo, se encontrava em terras dos reis que governavam Sodoma e Gomorra. E aconteceu de essas terras serem saqueadas por outros reis, pessoal. O próprio texto nos mostra, pessoal, como é que esses povos dominavam e conquistavam terras. É só essa historinha de Abraão começar e dele se separar de Ló e cada um ir para um lado. O texto bíblico nos mostra guerras de reis querem dominar outros reis. Por quê? Porque queria aquilo que eles tinham. Era assim que os reis conquistavam terras. Era assim que os reis conquistavam ouro, prata e escravos e mulheres. Era assim que se obtinham essas coisas. Nessa ocasião, os reis invasores levaram como despojo o próprio Ló e sua família, seus bens e outras posses e pessoas pertencentes aos reis invadidos. Como já disse, o dono de terras era aquele que, pela força de sua espada, conseguisse mantê-la como sua. Esse era o verdadeiro dono da terra. Lugares como esses, apresentados pela Bíblia, nos quais Abraão andou, terras cujos donos eram reis, os que trabalham no campo ou em terras não eram donos de fato delas. Seus verdadeiros donos eram os reis, os soberanos. Gênesis capítulo 14, verso de 1 a 3. Aqui vocês vão ver a guerra que teve entre esses reis aqui. Um que era a guerra de 4 contra 5. Querendo dominar a terra dos outros. E teve esses aqui que conquistaram, invadiram lá as terras próximas de Sodoma e Gomorra, pegou Ló, estava lá no meio de Sodoma e Gomorra, levou Ló, levou sua esposa, levou seus escravos, que diz a Bíblia que ele tinha escravos, e levou os bens dos outros reis e partiu. Diz o relato depois que Abraão saiu atrás desses reis com 300 e poucos homens. Mentira, né? História da carochinha. Só criança acredita na história dessa. Um peregrino qualquer chega e vai combater 4 reis com 300 e poucos homens. Mentira da desgraça. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra com os seus víveres e foram-se. Levaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Gênesis 14, 11 e 12. Diz a Bíblia que Abraão foi ao socorro de Ló e conseguiu salvá-lo. E aqui nós temos o relato dessa papagaiada. E tendo Abraão ouvido que seu irmão estava preso, ou seja, o irmão aqui que ele fala aqui é Ló, levou seus homens mais bem disciplinados, nascidos em sua casa, ou seja, escravos,
em número de 318. Aqui o número de homens de Abraão. Levou 318 homens para brigar com não sei quantos reis. 318 homens, os mais disciplinados de Abraão. E os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra ele de noite, ele e seus servos. Aqui diz claramente que eram servos, na verdade. E ferindo-os, os perseguiu até Robá, ou Obar, que fica à esquerda de Damasco. Tomou a trazer todos os bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e os seus bens, e também as mulheres e o povo, tá vendo? Que aqui os reis queriam mulheres, homens para se tornarem escravos. Era isso que eles faziam. E era assim que eles conquistavam e dominavam terras. E a Bíblia deixa muito bem claro isso. O texto não diz, mas Abraão, quando guerreou supostamente contra aqueles reis, ele não só trouxe de volta seu sobrinho Ló e os demais despojos, que eles haviam tomado aqueles outros reis que Ló morava ali em Sodoma e Gomorra. Não. Abraão, segundo essa lenda mentirosa, ele, no caso, recuperou o que os reis haviam tomado, certo? E tomou aquilo que os reis já tinham. Era assim que aconteciam as guerras. Ninguém travava uma guerra com o outro e deixava ele com seus bens. Mas também trouxe os bens, mulheres, crianças, ouro, prata, objetos e animais que antes pertenciam a esses reis invasores. Sabemos disso porque as guerras, quando travadas, sempre geravam o despojo. O conquistador sempre despojava seus inimigos de guerra. Essa é a interpretação textual do texto. Ainda que saibamos que essa história não passe de pura lenda, reflexo de um passado tardio do povo judeu. Dizemos ser lenda isso porque um velho quase morto com apenas 300 e poucos homens jamais conseguiria lutar contra os exércitos de 5 reis e sair vitorioso. Isso só vemos acontecer em lendas. Se Abraão, um pobre miserável peregrino, tinha mais de 300 homens, imagine quantos homens não poderiam ter cada rei inimigo. Só fechando os olhos para não ver que as histórias contadas na Bíblia não passam de contos, talvez misturados a personagens, lugares e certos eventos reais do cotidiano daquelas regiões. Ló também tinha enriquecido muito na companhia de Abraão, possuindo igualmente gado em abundância e muitos criados. Aqui a história dizendo que não era só Abraão que era rico, mas também Ló. Certo? Aqui vai dizer que Ló tinha um bocado de bens, coisas desse tipo. Eu não vou ler essa passagem, porque é isso que ela quer dizer, certo? É Gênesis capítulo 3, versos 5 e 8 que vocês vão ver a mentirada sobre Ló, em que ele tinha tantos bens quanto Abraão tinha, certo? E ele tinha tantos bens que tiveram que se separar. Uma mentira, né? Aí diz que a terra está à disposição deles. Olha que mentira. Como é que dois caras estrangeiros chegam lá em terras estrangeiras, né? Aí diz que se multiplicam tanto que não podiam ficar juntos. Que tinham tantos escravos, tantos bens, tantos ovelhas, tantos gado, não podiam ficar juntos. Aí um disse pro outro, escolha para onde é que você vai, que eu vou escolher outro lugar, porque a terra está à nossa disposição. Veja que mentira. Terra dos reis está à disposição desses estrangeiros para eles fazerem o que eles quiserem. Eles dividirem as terras da forma como eles queriam. Só um idiota acredita numa história dessa. Você acha que alguém entra em terras estrangeiras e do nada vai ocupando as terras de pastagem dos donos destas terras sem nada lhe pagar? É assim, pessoal, que funciona. E dizendo que toda a terra está à sua disposição? Essa passagem, essa referência que eu estou falando, pessoal, como eu disse, está aqui, viu? Em Gênesis capítulo 13, versos 8. É Gênesis capítulo 13, versos 5 e verso 8. Que Abraão e Ló decidem se afastar um do outro e um diz para o outro que o país ou a terra está à disposição deles. Eles poderiam escolher para onde quisessem ir. E é assim, é. As terras cananas pertenciam a reis,
Como esses dois estrangeiros, Abraão e Ló, poderiam ter tamanha liberdade em terras estrangeiras, pessoal? Isso só seria possível se eles fossem naturais dessas terras. Do contrário, certamente eles teriam sido roubados e tido seus bens saqueados, tanto por ladrões como pelos reis das terras que eles se encontravam. Rei algum daria essa liberdade de graça a estrangeiros, pessoal. Ainda mais que a desconfiança sobre estrangeiros era muito grande, pois tais poderiam ser, no fundo, espiões buscando vulnerabilidade às efeitos daqueles reinos. Mas nós vemos o relato de Raabe. O que acontece lá, naquele relato fictício? Os espias chegam lá na cidade e o rei, o que acontece com o rei? O rei vai em busca de Raabe para saber onde é que estavam aqueles dois homens. Porque ele estava suspeitando que eles, na verdade, eram espiões que estavam querendo saber como eram as defesas da cidade. Está vendo? E os próprios hebreus, quando mandaram eles? Qual era a intenção dos hebreus quando mandaram esses espiões para aquelas terras? Espionar como eram as defesas daqueles povos para poder invadirem as terras. Então, como é que Abraão chega nas terras de estrangeiro com essa liberdade toda de fazer o que quer? Entra e sai e escolhe pedaço de terra onde vai ficar ou não. E é assim, é. Tudo mentira, pessoal. Os relatos bíblicos se desmentem claramente. Vimos que Ló era tão rico quanto Abraão, certo? Que cada um foi para um lado e escolheu as terras para onde é que iriam ficar, né? A Bíblia fala dos bens, né, na quantidade de bens que Ló tinha e que Abraão tinha, então vimos que Ló era tão rico quanto Abraão. Ambos possuíam muitíssimos bens, entre os quais escravos e gado de toda sorte. É aqui que encontramos mais outro detalhe da lenda bíblica, pessoal. Jeová envia anjos à cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-la por causa de seus pecados. Então perguntaram os homens a Ló: Tens tu mais alguém aqui? Genro e teus filhos e filhas? Todos quantos tens na cidade? Tira-os para fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o clamor deles se tem tornado grande diante de Jeová, e Jeová nos enviou a destruí-lo. Gênesis capítulo 19, 12 e 13. Nesse episódio, descobrimos que estamos, de fato, diante de um relato lendário. Ora, anteriormente, Ló nos é apresentado nos textos com grandes quantidades de bens. Basta vocês lerem lá, Gênesis capítulo 13, versos 5 e 8, como eu falei. Mostra Ló com uma enorme quantidade de bens. E escravos a ponto de Abraão e ele terem que se afastar um do outro. Porém, quando acontece a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, os escravos de Ló desaparecem, seus bens desaparecem. Somente suas filhas e esposa são tirados para fora da cidade. Aparece como sendo de sua propriedade. São esses que aparecem como sendo de sua propriedade. As suas filhas e seus futuros genros. É a única coisa que ele tem. E os escravos? Cadê os escravos de Ló? Onde foi parar? Não disse que tinha uma grande quantidade de escravos? Onde é que estavam os carneirinhos, as ovelhas de Ló? Não conseguiu levar? Deixou tudo para trás? Foi? Deixou os escravos, deixou o gado todo que ele tinha? Os anjos não disse que era para sair salvando tudo que ele tivesse? O que demonstra que ele não tinha bem algum, pessoal. Ele era tão miserável quanto seu tio Abraão. Se o relato de Ló é uma ficção, não há por que também de não ser o de Abraão. Quando Sara morre aos 127 anos, certamente Abraão, por ser tão rico e poderoso, teria muitas terras, não é mesmo? O homem não ganhou tantos bens lá de Faraó, depois ganhou muitos bens lá do rei Abimeleque, fora os bens que diz que ele já veio de lá de Harã, um monte de bens, de escravos e tal. E nós já provamos que isso aí é mentira, né? Então, quando Sara morre, nessa idade, certamente Abraão, por ser tão rico e poderoso, teria muitas terras, não é? Onde poderia onde poderia então usar para enterrar sua amada e falecida esposa, não é mesmo, pessoal? Um homem com esses bens todos, um homem que viveu 80 anos, passeando para cima e para baixo, em Castelo de Reis, conversando com reis. Até a novela mentirosa da Record diz que ele era um príncipe, filho de um governador de Harã.
Então, um homem que passa 80 anos na terra de Canaã, tão bem sucedido como os textos nos apresenta, então quando chegasse na época de sua esposa morrer, pessoal, será que ele teria dificuldade em ter alguma terra para ele poder enterrar essa velha, a sua velhinha em alguma cova? Eu acredito que não. Um homem que tinha tantos bens e que, segundo Rodrigo Silva, saiu comprando terras, né? Porque diz ele que quando o registro bíblico fala que Abraão furou poços de água, levantou altares, isso era sinal que ele estava comprando terras. Você já viu isso, pessoal? Um absurdo desse dizer que você levantar um altar para um Deus, ali, aquele local onde você levantou um altar para um Deus se torna seu? Aquela terra se torna sua? Só um babaca para acreditar numa história dessa. Dizer que você cavar poços de água, significa dizer que ali, aquele poço de água que você cavou, e aquelas terras todas que estavam ali, agora passava a ser sua, era assim, é? Veja o absurdo e a mentirada do raciocínio dele. Ele diz que isso é comprovado por meio de tabletes babilônicos. Mas para aí, mas isso é comprovado nos tabletes babilônicos ou nos tabletes dos povos de Canaã? Porque se for em tabletes ou algum registro lá de Babilônia, já está, esse argumento já está furado. Porque as regras de Babilônia, nós temos que entender que não seriam as mesmas regras lá dentro de Canaã. Você não pode trazer, por exemplo, como Abraão, diz o texto que Abraão era um estrangeiro, e Ur, né? E o carro próximo lá, né? Onde seria mais tarde Babilônia. Então eu não posso dizer que a forma de aquisição lá dos babilônios seriam as mesmas formas, seria a mesma forma de aquisição aqui dos cananeus. Não faz sentido. Já que Abraão era um estrangeiro que entrou em terras estrangeiras. Então, os costumes de um estrangeiro não são os mesmos costumes dos povos que ele adentra em suas terras. Faz sentido, certo? Isso nós analisando por esse ponto, que isso é óbvio que isso não faz no menor sentido, né? A mera, a mera, o mero fato de você cavar um buraco e tirar água dali, dizer que aquelas terras é suas, isso é um absurdo. O mero fato de você levantar um altar para um Deus, você dizer que ali aquela terra é sua, é um absurdo. Vê se faz sentido. E altares aí em Canaã é que não faltava, né, pessoal? Que aí o pessoal adorava tudo que era Deus. Como é que o mero fato de você levantar um altar, você se tornava dono de terra nenhuma? Fala sério, rapaz, deixa de ser ignorante, vai enganar outro. E o segundo ponto seria isso que eu falei, né? Porque se ele alega que achou, achou tabletes que mostravam como era a forma de aquisição lá dos babilônios, eu não posso aplicar essa regra de Babilônia para os povos de Canaã, sobretudo nesse período aqui de Abraão, certo? Falácia, né? Convenção ignorantes. Afinal de contas, Abraão viveu mais de 80 anos nessa terra por todo esse tempo. Teria comprado, ou roubado, é claro, muitas terras. Se pensou assim, você está completamente enganado. Sabe por quê? Porque o pobre, miserável de 175 anos, que é Abraão, um peregrino que era, não tem nenhum palmo de terra, pessoal. Só para termos ideia de quão mentirosa essa história. Como é que o cara passa 80 anos, como eu falei, em terras cananés e que o pseudo teólogo bíblico Rodrigo Silva diz que ele saiu comprando um monte de coisa lá e o cara, quando a mulher morre, não tem nenhum pedaço de terra para enterrar a véia. Aí vai sair nas carreiras para comprar um terreninho para enterrar a véia, para servir de túmulo. Só para termos ideia de como mentirosa essa história. Esse homem vivia entrando e saindo entre terras e palácios de reis,
sendo agraciado por 2 vezes com muitos bens de monarcas, como Faraó, rei do Egito, e Abimeleque, rei de Gerar, que era um filisteu, em virtude de suas mentiradas a respeito da verdadeira relação que ele tinha com sua mulher, que era Sara. Apesar de todo esse prestígio, Abraão não tem propriedade alguma, pessoal. Abraão era um verdadeiro peregrino, cigano, sem ele nem beira. O miserável não tinha nenhum pedaço de terra, pessoal, para enterrar a véia do dente quebrado que ele tinha. Naquele tempo o pessoal não escovava os dentes, né? A véia só devia ter um dente em cada canto da boca. Dizia que era a mulher mais linda daquela região. Mentira da desgraça. A véia com 65 anos, depois a véia fica com 89 anos, diz que era a mulher mais linda que os homens desejavam. Fala sério, rapaz. Depois de se levantar de diante da sua falecida mulher, disse aos filhos de Et, Abraão, peregrino e forasteiro sou entre vós. Você já viu algum peregrino ter alguma terra, pessoal? Você já viu um forasteiro ter terras? Oh, meu Deus. Oh, virei crente, falei, meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Sou ateu, não posso falar, meu Deus. Dai-me entre vós a posse de um lugar de sepultura, para que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face. Veja, o miserável pedindo, pois se ajoelhar, pessoal, diante dos reis, que ali o texto fala que os caras eram príncipes, reis, príncipes de Et, os filhos de Et. Eram esses que mandavam lá. Aí quando foi que ele... Olha, como foi que ele foi atrás de terra? Foi atrás de quem, pessoal? Dos donos das terras. Eram esses que eram os donos das terras, filhos de Et, daquela região que ele estava. Foi atrás desse para ver se os caras... Foi implorar lá para os caras venderem um pedacinho de terra para ele, para enterrar a velhinha dele. Cadê as posses que o homem tinha? Aí o texto, lógico, é tudo mentiroso, aí diz que esses camaradas dizem para ele, você é um príncipe entre nós, Abraão. Você é um príncipe de Deus. Fala sério, um príncipe que não tem nem um pedaço de terra. Vai se ajoelhar, que o texto diz que ele se ajoelhou, ou seja, prestou reverência a esses camaradas filhos de Et, por um pedaço de terra. E os filhos de Et, que sabemos que são descendentes de Canaã, o tronco que for amaldiçoado por Noé, responderam, ouve-nos, meu senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Isso os filhos de Et falando para Abraão. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra na melhor de nossas sepulturas. Ou seja, os caras tinham vários terrenos de sepulturas. O teu defunto. Nenhum de nós te vedará sua sepultura, para enterrares o teu defunto. Levantou-se Abraão e fez reverência ao povo da terra, pessoal. Aos filhos de Et. Tá vendo? Safado velho. Como foi que ele fez? Fez reverência. Que reverência é essa? Baixar a cabecinha dele, né? Parece que era o costume lá, parece que tinha baixado umas 7 vezes, né? Diante de um cara importante. Então foi isso que o velho que disse que tinha um monte de bens, riqueza, e saiu comprando um monte de terra, fez para os filhos de Et. Se ajoelhou, baixou a cabecinha, fez sua reverenciazinha e pediu para que eles vendessem um pedacinho de terra, já que eles tinham tantas, né? Tinham tantas terras que serviam de sepultura, vocês verem pela leitura do texto, né? Nós não lhe vedaremos nenhuma de nossas sepulturas. E aí eles pegaram, o texto diz que eles pegaram e venderam lá um terreno, um campo, né? Que serviu como sepultura. Aí porque ele comprou isso aí, que serviu de sepultura, ele saiu comprando terras. Você acha que esses reis todos iam vender terras, uma imensa extensão de terras, como eu falei, que era do Egito até a Mesopotâmia, para Abraão. Para isso, os caras iam ficar sem terras. Fala sério, ignorante. Veja a mentira presente nessa fala dos filhos de Et. Ele se refere a Abraão como um príncipe. Um príncipe que nem terra tem para enterrar um defunto. Um príncipe que vai implorar para comprar um campo que servirá de túmulo para sua esposa e mais tarde para ele mesmo? Coisa de conto, lenda. Essas palhaçadas só encontramos em relatos dessa natureza. Abraão ouviu a Efron e pesou-lhe a prata. Aqui é o momento que ele compra o terreno, pessoal.
o campinho lá que vai servir de cemitério lá para a véia dele. E depois ele mesmo é enterrado nesse buraco. E depois vem, desculpe, Isaac vai ser enterrado nesse buraco. Depois vem Jacó que pede para ser enterrado nesse buraco. Ou seja, os desgraçados não tinham terra nenhuma. Nunca tiveram nada. Só o máximo que compraram foi esse terreninho aí. Bom, aí Abraão ouviu a Efron e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele havia, e todas as árvores que no campo havia, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão como posse na presença dos filhos de Et. Aí o arqueólogo diz que tinha até cerimônia de posse. Fala sério. A saber de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manem. Esta é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, para a posse de um lugar de sepultura. Mas o texto não diz que eles venderam as terras todas para Abraão, certo? E é o único momento que mostra que Abraão comprou um terreninho. E nós mostramos as razões e o porquê disso, né, pessoal? Só um idiota vai deduzir que Abraão saiu comprando extensas terras para mais tarde passar para os seus filhos. Deve ser muito ignorante saber interpretar um texto, né? Para deduzir uma loucura dessa. Assim, por todo o tempo que Abraão peregrinou pelas terras dos cananeus, o máximo que esse miserável conseguiu foi um pequeno pedaço de terras para enterrar o seu defunto. Inclusive, ele seria o próximo a inaugurar esse belíssimo lote de terras mortuárias. Que promessa maravilhosa que Jeová, o Deus das promessas malfadadas, concedeu a Abraão. Mais de 80 anos peregrinando e não tinha nenhum terreno próprio e digno de um homem que conversava com reis. Cristão é ou não é muito inocente? Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Ele entrou em Canaã com 75 anos, né? E morreu com 175 anos. Daí, pessoal, nós deduzimos o quê? O cara entrou em Canaã com 75 anos e morreu com 175 anos. Eu disse lá que o tempo de peregrinação dele foi em torno de uns 80 anos, né? Mas por essa conta aqui, nós vimos que foi em torno de uns 100 anos. 100 anos não tinha nada. Não tinha nem um pedaço de terra para enterrar nem ele, nem sua mulher. Abraão, exalando o seu espírito, morreu numa boa velhice. Morreu, não tinha nem terra, um miserável desse. Morreu numa boa velhice. Peregrinando para um canto para o outro, morreu numa boa velhice. Ancião cheio de dias. E foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manré. O campo que Abraão havia comprado aos filhos de Et. Ou seja, a migalha que os filhos de Et deu para ele. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Gênesis 25, 7 a 10. E mesmo esse pequeno terreiro, pessoal, esse terreirozinho aí que ele comprou, que foi usado para enterrar ele depois sua mulher. Aliás, para enterrar a mulher dele, depois ele e seus descendentes. Pelo menos até Jacó foi enterrado lá, né? E bem provável, segundo se isso dentro do contexto, né? E também o tal do José, né? Que depois que levaram lá os ossozinhos dele, né? De volta para Canaã, também provável que empurraram ele aí também. E mesmo esse pequeno terreiro, não se poderia dizer que era dele, pessoal. Ele não disse que o Teixeira comprou esse terreninho aí, de sepultura. Nem se poderia dizer que era dele. Por quê? Porque terras não se compravam, elas se conquistavam. A ideia de propriedade só valia entre os seus, como eu disse logo no início. Isto é, entre as pessoas que compunham a mesma comunidade. Não é que um estrangeiro que chegava lá, entrava e comprava. Nenhum rei ia vender terra para estrangeiro nenhum. E, sobretudo, vender todas as suas terras e ficar sem terra. As terras de alguém hoje, amanhã poderiam ser invadidas e saqueadas, e, em consequência, passariam a ser de outros. A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo.
Vejamos, pois, então, alguns deles. É isso aí, pessoal. Dê o seu like, seu dislike, compartilhe e divulgue o canal. Deixe os comentários e vamos dar continuidade a esse texto que fala sobre rebatendo os argumentos de Rodrigo Silva concernente a dizer que os hebreus eram fazendeiros, eram proprietários de grandes extensões de terras por aquisição. Eles teriam comprado essas terras, certo? Então vamos dar continuidade a esse vídeo numa segunda parte, certo? Eu vou marcar aqui para darmos continuidade a partir desse ponto, certo? Até a próxima, pessoal.